Fala moçada, tudo bem? Professor Glemstein aqui, lá na estrada com os profs. Mais uma aulinha a respeito sobre trocas de calor, como vocês estão vendo, continuação da calorimetria. Hoje a gente vai analisar as trocas de calor sem mudança de estado físico e com mudança de estado físico, beleza? Vamos lá então, dá uma olhadinha. Primeira situação que eu coloquei para vocês, imagine que você vai misturar, você tem uma água quente e uma água fria, tá ok? Você vai misturar essas duas águas, consequentemente você vai ter uma água morna. Então olha só, uma água está numa temperatura maior que a água quente, a outra está numa temperatura menor que a água fria. Quando eu misturar essas duas, você vai ter uma troca de calor entre elas, consequentemente a energia térmica vai sair da substância que tem maior temperatura e vai para a substância que tem menor temperatura. Então você vai ver ocorrer esta situação, o calor vai passar do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Ou seja, a quantidade de calor que a água quente vai perder, menos, a água fria vai ganhar, mais. E, consequentemente, como eu coloquei ali, vocês estão vendo, a quantidade de calor que uma perdeu menos é igual à quantidade de calor que a outra ganhou mais. Se você passar uma de um lado para o outro, vai ter a quantidade de calor de uma mais a quantidade de calor do outro igual a zero. Esse é o princípio básico das trocas de calor. Ou seja, o somatório das quantidades de calor trocado é igual a zero. Falou, moçada, numa mistura, ele colocou para vocês a respeito de uma mistura, sempre começa dessa maneira, o somatório das quantidades de calor é igual a zero. E isso, moçada, vai de encontro a quê? Tá lá, ó, somatório de quantidade de calor igual a zero, fala sobre o princípio da conservação de energia. Ou seja, a energia não some de uma e simplesmente a energia não vai aparecer donada na outra, simplesmente é uma energia que vai passar de uma para o outro e assim por diante. Estamos entendidos? Então eu coloquei aqui para vocês tomarem como exemplo um exercício bem interessante que na prova federal, inclusive, esse exercício também. Olha só, ele fala assim, uma garrafa térmica a 100 gramas de leite a temperatura de 90 graus Celsius. Nessa garrafa são adicionados 20 gramas de café solúvel a temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do café vale 0,5 calorias por grama grau Celsius, importante o calor específico, e do leite 0,6 calorias por grama grau Celsius. A temperatura final do café com leite, ou seja, eu estou misturando leite a uma certa temperatura, que está quente, 90 graus Celsius, com o café solúvel, que está numa temperatura menor, e consequentemente nós vamos ter uma temperatura que estará entre o 90 no mais quente, e o 20 que é o mais frio, vai ter uma temperatura entre essas duas aí, beleza? Primeiro, você olha para esse exercício e você vai tirar os dados do problema. Eu mostrei assim dessa maneira para vocês, olha só, presta atenção lá, você vê o exercício e você tira os dados deste problema. 100 gramas de leite a 90 graus Celsius, cujo seu calor específico é 0,6, 20 gramas de café a 20 graus Celsius, cujo calor específico é 0,5. E você parte do princípio básico que o somatório da quantidade de calor é igual a zero. Aí nós vamos por partes. Quem que está trocando calor? Você tem duas substâncias apenas. Quem? Ah, professor, eu tenho o leite, que ele falou para você, e você tem o café solúvel. Então, o leite vai fornecer, que está quente, uma temperatura maior, vai fornecer energia térmica para o café solúvel. Então, é a quantidade de calor do café mais a quantidade de calor do leite. Então tá lá, ó, você tem o Q do café mais o Q do leite igual a zero. Q do café não tem mudança de estado físico, então não esqueça, é o Q macete, não tem mudança de estado físico. Então é a massa do café, o calor específico do café e a variação de temperatura. Mais, faz para o leite, massa do leite, calor específico do leite, variação de temperatura, tudo isso igual a zero. Você tem a massa, que ele forneceu para você, do leite, que é 20 gramas, o calor específico do leite é 0,5, e o ΔT, como colocou ali, é a temperatura final, que é o quero, que é a temperatura de equilíbrio que ele está pedindo, menos a inicial, que é 20. Mais a massa do leite 100, calor específico 0,6, variação de temperatura final, que eu quero, menos a inicial, que é 90, tudo isso igual a zero. Aí você só vai fazer a continha como está aparecendo ali para você, 20, deu uma gaguejadinha. 20 vezes 0,5, 10, que multiplica o T, então vai ficar 10T menos 200, mais 60T, você vai fazer a continha ali, né, e vai encontrar a temperatura de 80 graus Celsius, beleza? Antes de passar o T multiplicando, antes de passar o 10 multiplicando o T e o 20, o 60 multiplicando o T e o 90, eu dividi
tanto o 10 quanto 60 por 10, tá? Para ficar mais fácil. Daí some aquele 10 e o 60 vira 6. Aí eu só fiz a continha mesmo, passei o 7 dividindo e encontrei a temperatura de equilíbrio 80 graus Celsius. E, consequentemente, tá dentro do esperado, né? Tá abaixo da maior temperatura, que era 90, e acima da menor temperatura, que era o 20. Quando você determinar uma temperatura de equilíbrio, moçada, não esqueça dessa situação, né? A temperatura de equilíbrio tem que estar sempre entre a menor temperatura e a maior temperatura. Estamos entendidos da situação? E eu trouxe um outro exemplo para vocês, que aí é um pouquinho mais complexo para a gente analisar, quando há mudança de estado físico. Aqui, belezinha, né? Tranquilo? Aí coloca lá. Vamos colocar em um contato térmico 200 gramas de água a 50 graus Celsius com 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Supondo que as trocas de calor se processem apenas entre água e gelo, qual será a temperatura final de equilíbrio térmico? Mesma situação, porém eu vou pegar uma pedrinha de gelo, 100 gramas de gelo que está a menos 10 e vou misturar, vou colocar essa pedrinha de gelo a menos 10 e vou misturar em 200 gramas de água que está a 50 graus Celsius. O gelo vai derreter, consequentemente a água vai esfriar também e vou ter uma água geladinha. Qual é a temperatura final de equilíbrio? Mesma situação, dá uma olhadinha, ele te deu o calor específico do gelo, da água e o calor latente de fusão do gelo, que a gente precisa também. Então olha só, primeira coisa, eu vou tirar os dados do problema, que eu coloquei assim para vocês visualizarem melhor, dá uma olhadinha ali. Então, o que eu tenho? Eu tenho 200 gramas de água a 50 graus Celsius, 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, e os calores específicos do gelo e da água, e o calor latente de fusão do gelo, beleza? Mesma ideia, o que estamos falando? Troca de calor entre duas substâncias. Parte do princípio que o somatório da quantidade de calor, tudo isso igual a zero. Só que é aqui que você vai ter que prestar atenção. Você vai falar assim, professor, eu já sei, porque eu tô misturando duas substâncias, eu tô misturando gelo e tô misturando água, né? Então é a quantidade de calor do gelo mais na água. Calma, porque o gelo vai mudar o estado físico. Então vamos por partes. Dá uma olhadinha como que eu tô mostrando isso para vocês. O que você tem? Você tem, na verdade, 4 situações distintas. Acompanhem aqui comigo, por gentileza. Então eu tenho a quantidade de calor da água. A água já estava lá dentro a 50 graus Celsius, certo? A água já estava lá dentro. Eu coloquei o gelo. Quando eu colocar esse gelo, neste caso, o gelo não vai começar a derreter. Professor, o gelo não vai começar a derreter? Não, porque ele está a menos 10. Não esqueça, sem mudar a pressão, o gelo não derrete a menos 10. O gelo só vai derreter a zero. Então, moçada, primeiro eu vou ter que esquentar o gelo. Então, primeiro, a quantidade de calor da água que já estava lá dentro. Primeiro o quê? Segundo, uma quantidade de calor para esquentar o gelo. Como você está vendo ali, ó. Quantidade de calor para esquentar o gelo. Correto? Porque ele está a menos 10, tem que chegar a zero. Beleza, o gelo chegou a zero. Agora sim que esse gelo vai derreter. Então, vou precisar de uma quantidade de calor para derreter o gelo que está a 0 graus Celsius. Aí ele vai começar a derreter, derreteu o danado. Se derreteu o gelo, esse gelo que derreteu virou água. Mas não esqueça que essa água vai estar a 0 graus Celsius. Então vou precisar de mais uma quantidade de calor, a quarta quantidade de calor, para esquentar a água que era gelo. Porque quando o gelo derrete, você vai falar, professor, mas ele mistura o gelo que virou água, ele mistura com a outra água e tal. Mas a gente analisa separadamente. A gente analisa porções separadas, correto? Então assim, quando esse gelo derreteu, ele virou água e essa água vai estar a 0 graus Celsius. Daí sim, essa água a 0 vai começar a esquentar, a água que já estava lá dentro a 50 vai começar a esfriar e elas vão entrar em equilíbrio térmico. Estamos entendidos? Então eu fiz um que macete, o primeiro, para a água que já estava lá dentro começa a esfriar. Segundo, um que macete de novo, para o gelo começar a esquentar até chegar a 0. Terceiro, um que mole, para o gelo derreter. E quarto, um que macete, para a água que era gelo, só aquele gelinho que derreteu virou água, aí vai esquentar ele, correto? E aí eu vou substituir, preste atenção nas substituições, eu procurei separar assim para vocês, tá? Primeiro que macete para a água que já estava lá dentro, massa de água 200, calor específico da água 1, temperatura final que eu quero de equilíbrio, menos a 50 que é a temperatura inicial da água. Mais, quantidade de calor para o gelo esquentar, massa do gelo é 100, o calor específico do gelo é 0,5, e a variação de temperatura é a final menos a inicial. Eu estou esquentando o gelo até 0, então a final vai ser 0. Menos a inicial do gelo,
que é menos 10, por isso que você está vendo dessa situação. Mais o que mole, para o gelo derreter, massa do gelo 100, calor latente do gelo 80, mais um que macete de novo, para você esquentar aquela água que era gelo. Então é 100 gramas, porque o gelo que derreteu eu tinha só 100 gramas, não usa a massa total, só o do gelo que derreteu. Aí o calor específico, o gelo já derreteu, virou água, então é 1. Temperatura final de equilíbrio que eu quero, menos a inicial, que quando ele começou a derreter era 0 graus Celsius. E aí eu só vou fazer a continha ali, ó, vou passar o 200 multiplicando, tá? Fazer toda a distributiva, né? Passar para lá e passar o 300 dividindo e vou encontrar a temperatura de equilíbrio 5 graus Celsius. Estamos entendidos, moçada? Tranquilo? Então peço para vocês prestarem bastante atenção nessa parte, dá uma estudadinha, resolve mais exercício relacionado a isso. Em geral, prova de vestibular gosta de cobrar muito essa situação, então fique bem ligado com isso, moçada. É bem importante, o que a gente precisar, estamos aí, beleza? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, qualquer coisa, na estrada com os profs, pega essa coluna com a gente. Tchau!